crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola de Evangelização Espírita Infantil. E para começar a nossa aula de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela nossa vida, por todas as oportunidades que temos de aprender e nos melhorar. Abençoa, Senhor, todas as crianças que estão assistindo a essa aula, todos os evangelizadores, todo mundo que está com o coração sintonizado ao Seu. Graças te damos hoje e sempre, Jesus querido, que assim seja. Muito bem, hoje nós teremos a aula dos últimos capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo para criança. Nós vamos estudar os 2 capítulos finais do Evangelho, que é o capítulo Pedi e Obtereis e a coletânea de preces espíritas. Muito bem, para começarmos, nós vamos falar sobre esse capítulo Pedi e Obtereis, que fala sobre a prece. Para isso, nós precisamos relembrar o que é a prece. E aí nós vamos voltar lá no Livro dos Espíritos. Vocês lembram quando a gente estudou sobre a prece lá no Livro dos Espíritos? Nós vamos buscar a definição que os Espíritos dão para o Kardec sobre o que é a prece e qual o seu objetivo. Tudo bem? Vamos lá. Os Espíritos nos dizem que a prece é uma invocação mediante a qual se coloca pelo pensamento em relação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Muito bem, agora que nós já relembramos a definição da prece e quais os seus objetivos, nós vamos pensar sobre pelo que nós podemos orar, o que nós podemos pedir nas nossas preces. Será que tudo que eu quiser eu vou pedir para Deus na prece e eu vou conseguir? Do que, os Espíritos falam para a gente sobre quando eles falam sobre o que a gente pode pedir na prece? São bens materiais que eu vou pedir na prece? São vantagens e superioridade sobre os outros que eu vou pedir na prece? Não, nós vamos ver que o Evangelho nos traz algumas ideias de coisas que nós podemos pedir pela prece. Vamos lá? O que Deus concederá a qualquer pessoa, se esta a Ele se dirigir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios para desvencilhar-se por si mesma das dificuldades, com o auxílio proporcionado pelas ideias que ele faz os bons espíritos lhe sugerirem, facultando-lhe assim o mérito. Deus ampara aqueles que ajudam a si próprios, conforme essas palavras: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que esperam tudo de algum socorro alheio sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, entretanto, as pessoas preferem ser socorridas por um milagre sem esforço algum. Muito bem, agora que nós já sabemos o que nós podemos pedir pela prece, não são coisas materiais, não são coisas que são vantagens para a gente, mas são virtudes, são coisas muito mais elevadas do que os nossos interesses materiais, não é mesmo? E nós vamos entender agora como funciona a prece, Porque será que a gente fica assim repetindo um monte de palavras? Como isso funciona? Como isso chega até Deus? Como as preces são ouvidas, Nós devemos lembrar que quando nós elevamos os nossos pensamentos em prece, nós estamos transmitindo os bons pensamentos por todo o fluido cósmico universal, E não existem barreiras para o fluido cósmico universal. Essa mensagem é transmitida aos espíritos superiores e a Deus nosso Pai, que atendem, os nossos pedidos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Então, o que acontece com a prece é uma
transmissão de pensamento, né? É assim que os espíritos superiores se comunicam. É uma transmissão de pensamento, dos bons pensamentos que nós emitimos pela prece, através do fluido cósmico universal. Então, nós devemos sempre continuar estudando para saber como funciona. E quanto mais fé, quanto mais nós vibrarmos, né? Quanto mais elevado o nosso pensamento, melhores os efeitos dessa prece. E os espíritos superiores estão sempre dispostos a nos auxiliarem quando nós oramos com fé. E aí, nós devemos nos lembrar sempre de que às vezes nós fazemos preces sozinhos e às vezes nós fazemos preces coletivas, junto com os nossos companheiros, seja no centro espírita, seja na nossa família, né, no nosso culto do Evangelho no lar. O que será que é mais poderoso, uma prece que a gente faz sozinho ou a prece que é feita em conjunto? Vamos pensar? Será que a quantidade de pessoas que estão orando juntas interfere na qualidade dessa prece? A força da prece reside no pensamento. Não está nas palavras nem no lugar, tampouco na ocasião em que seja feita. Pode-se, então, orar em todo lugar e em qualquer instante, sozinho ou com outras pessoas. A influência do local ou do momento relaciona-se às circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem mais poderosa ação quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e possuem idêntico objetivo, pois é como se muitos clamassem em conjunto e em uníssono. Mas que importa estarem reunidos em grande número se cada qual age isoladamente e por si? 100 indivíduos reunidos podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidos em comum aspiração podem orar como verdadeiros irmãos em Deus, e a prece deles terá mais potência que a dos outros 100. Pode interferir. Se esse grupo de pessoas estiver realmente sintonizado, estiver realmente com um pensamento elevado. Porque imagina só, pode ter ali 1000 pessoas rezando juntas, mas se elas não estão com um pensamento elevado, a prece feita por uma pessoa pode ter mais força do que essa feita por 1000 pessoas, não é mesmo? Então, não é só a quantidade de pessoas, não é a quantidade de pessoas que estão orando que influencia, e sim a qualidade do pensamento. Se existe uma real sintonia, se essa prece está sendo realmente feita com fé, né? Se o pensamento está envolvido naquelas vibrações da prece. Então, a prece coletiva ela é sim muito eficaz se este grupo de pessoas estiver realmente sintonizados. Por isso, nós sempre devemos ter em mente que a qualidade do nosso pensamento, ele influencia na prece, né? Seja ela individual ou seja ela coletiva. Vamos sempre vigiar, avaliar a qualidade dos nossos pensamentos no momento em que a gente está fazendo prece, para não deixar o nosso pensamento viajar lá longe sem prestar atenção naquilo que a gente está, que os nossos lábios estão falando, né, no momento da prece. Outra coisa muito importante que nós devemos nos lembrar é de fazer a prece pelo nosso próximo, né, de fazer a prece pelos outros. E aí nós vamos pensar, será que aquelas pessoas que já desencarnaram também precisam da nossa prece? Alguns dias atrás, né, foi o dia de finados, muitas casas espíritas realizam a atividade da campanha A Vida Continua, e aí a gente sempre se lembra do culto e da prece pelos desencarnados. Será que aquelas pessoas que já morreram, né, que já não têm mais seu corpo físico, elas também precisam da nossa prece? Será que a nossa prece auxilia essas pessoas? Com certeza. O Evangelho vem trazer pra gente, né, que a prece fortalece essas pessoas, né? Como se elas recebessem um impulso de fortalecimento para se recuperarem, né, depois do desencarne. E se esse espírito ele está numa situação
sofredora, né, uma situação sofrida no mundo espiritual, essa prece pode conceder a ele um grande alívio, né? Se é um espírito que está sofrendo no mundo espiritual pelas suas más condutas, e principalmente se é um espírito que desencarnou através do suicídio. Nesse caso, eles precisam muito da nossa prece. E é um ato de caridade nosso orar por aqueles que já desencarnaram, principalmente por aqueles que estão sofrendo no mundo espiritual. Nossa prece nunca é desperdiçada, ela sempre é utilizada em socorro dos nossos irmãos desencarnados. Outra coisa que os espíritos sempre nos relembram é da alegria que nos é transmitida no momento da prece, né? Da alegria que nós podemos sentir em fazer uma prece bem sentida. E como esse hábito vai nos transformando, né? Vai fazendo com que nós nos aproximemos cada vez mais das verdadeiras alegrias celestes. Né? A gente vai se acostumando a estar na companhia dos amigos espirituais, a estar na companhia dos espíritos elevados, no momento em que nosso coração realmente vibra na prece. E para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo da coletânea das preces espíritas. No finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só com preces que são feitas, né, que podem ser feitas em ocasiões especiais. E aí nós vamos buscar ali o que os espíritos nos dizem sobre esse trecho. Será que ali aquelas preces são obrigatórias? A gente tem que decorar todas elas e fazer daquele jeitinho que está lá? Não, né? Os amigos espirituais vêm explicar para a gente por que aquela coletânea está ali, né? E para que servem aquelas preces. Além disso, né, elas são um auxiliar, né, para a gente na condução do nosso pensamento. Vamos ver o que dizem os espíritos. A coletânea de preces contidas neste capítulo representam uma escolha feita entre as que são ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras em outros termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é idêntico. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve estabelecer entre os que creem nele, muito menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando sinceras. Não se deve considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções fornecidas pelos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral do Cristo desenvolvidos neste livro, um complemento aos ensinamentos dos Espíritos sobre os deveres em relação a Deus e ao próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando proferidas pelo coração e não pelos lábios. Por isso, não impede nem censura qualquer uma. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é muito sublime para rejeitar a voz que lhe implora ou que lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. E agora que nós entendemos como funciona essa coletânea de preces espíritas e por que ela está no Evangelho, vamos só entender como é a sua estrutura. Existem ali preces para várias situações. Vamos lá? Muito bem, só para nós citarmos algumas preces dessas que estão contidas neste capítulo, nós vamos ver que ele se divide em 5 preces gerais, que são preces em reuniões espíritas ou preces pelos médiuns, a própria oração do Pai Nosso. Em segundo lugar, nós temos as preces por si mesmo, como preces para corrigir-se de um defeito, por exemplo. Em terceiro lugar, as preces pelos outros, prece pelo nosso próximo, né? Prece por alguém que esteja em aflição, por exemplo. Em quarto lugar, as preces pelos que não estão mais na terra, que são preces por quem já desencarnou, né? Como, por exemplo, prece por um suicida ou prece por alguém que acaba de morrer.
E em quinto lugar, as preces pelos doentes e pelos obsidiados. Então existem vários tipos de prece que nós podemos fazer em benefício de nós mesmos ou do nosso próximo. Agora que nós entendemos sobre como é essa coletânea de preces espíritas e nós relembramos a importância da prece, vamos fazer uma atividade? Aqui no finalzinho do livro tem uma atividade do painel de prece que nós vamos deixar para vocês depois da nossa prece de encerramento da nossa aula, para que vocês possam meditar e fazer. Agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa aula. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecer pela aula que tivemos, por todo esse curso que nós tivemos a oportunidade de fazer, estudando ao longo do ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos a Jesus que abençoe a continuidade dos nossos estudos da doutrina espírita. Graças a Deus, que assim seja.